Olá a todos, sejam bem-vindos para mais esse encontro, mais esse Prosa Espírita especial de final de ano. É uma série de vídeos em que nós estamos trazendo temas relacionados à doutrina dos espíritos, ao espiritismo, e esses vídeos, eles vão suprir esse tempo de pausa que o canal dá para os estudos. Então, né, venham, assistam esses vídeos, comentem, compartilhem, divulguem para que todos esses estudos, essas pesquisas possam chegar a mais e mais corações. Quero pedir a você também que se inscreva, nos apoie se tornando membro, ative o sino de notificações, curte, comente, compartilhe em suas redes sociais. Tânia Lopes Maier, muito obrigado por você estar aqui comigo gravando esse vídeo, Tânia. Passe para você. Muito obrigado pelo convite. Uma grande satisfação estar podendo divulgar essa doutrina maravilhosa que nos incentiva a nós sermos pessoas melhores e nos instrui. É uma grande satisfação. Obrigado, Tânia. Olha, Tânia, então você vai tratar hoje de um tema muito caro, a doutrina, né? Porque quando nós entendemos a lei do progresso, isso já é de fato para nós até um consolo, se isso bem estudado, né? Entendendo que os espíritos são criados todos iguais e têm a mesma finalidade, que é se tornarem espíritos felizes, os chamados espíritos puros, não é isso, Tânia? Passo para você, Tânia, fique à vontade para você discorrer, tá? Obrigado, Lauro. Então, meus irmãos, como o nosso amigo Lauro falou, este vídeo de final de ano traz como tema a lei do progresso, que é para nós iniciarmos o próximo ano, encerrarmos esse ano, iniciarmos o próximo ano, desejando cada vez mais o nosso progresso. E como nós vamos falar sobre lei moral, a lei moral do progresso, a primeira coisa que nós temos que falar é a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós somos infelizes, nós ainda estamos nesse estado evolutivo ainda bastante precário aqui nesse globo, nessa terra de provas e expiações, justamente porque nos afastamos das leis morais divinas. São 10 as leis morais, não é? E a primeira é a lei de adoração e a última, então, a lei de amor, justiça e caridade. Eu escolhi a lei de progresso, todas são extremamente importantes, mas eu escolhi a lei de progresso justamente para que a gente se dê conta de que nós somos espíritos perfectíveis e que precisamos estar constantemente em busca desse progresso. E Kardec inicia a lei do progresso fazendo a seguinte pergunta. Pode colocar o slide. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então, o que Kardec está perguntando aos espíritos? Se é a mesma coisa, o estado de natureza e a lei natural. E os espíritos vão responder taxativamente: não, não é a mesma coisa o estado de natureza e a lei natural, são coisas diferentes. Por quê? Porque o estado de natureza é o estado primitivo, é a nossa infância espiritual. E a lei natural, então, contribui para o progresso da humanidade. Na verdade, a civilização, o estágio em que nós estamos hoje, por exemplo, seria incompatível com o estado de natureza, aquele estado primitivo da nossa infância espiritual, quando chegamos à fase hominal e começamos a nossa caminhada evolutiva, que, como nós já estudamos aqui tantas vezes, né, as nossas reencarnações para até que atinjamos a inteligência e o livre-arbítrio são de 100 a milhares, não é em uma, não é em duas, não é? Então, a lei natural, essa lei de Deus, contribui para o progresso.
ao passo que a lei da natureza é o nosso estado de infância. Pode passar. Então, lembrando sempre que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Aí vem a questão 777, que pergunta assim: primeiro, Kardec faz uma assertiva, ele faz uma colocação afirmativa. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Isso é uma afirmação de Kardec. Então, no estado de natureza, no nosso estado primitivo, quando nós estamos na nossa infância espiritual, recém chegando à fase luminal, começando a nossa evolução, não é? Nós temos menos necessidades, porque não conhecemos, não sabemos, somos ignorantes no sentido de não ter conhecimento e, portanto, temos menos necessidades. Hoje, por exemplo, no estado em que nós nos encontramos, nós estamos criando sempre mais e mais necessidades para nós. Por exemplo, nós saímos lá da caverna e viemos evoluindo até chegarmos ao estágio em que estamos hoje, morando em arranha-céus, morando em casas bem formadas, não é? E, portanto, cada vez nós queremos uma casa melhor, cada vez nós queremos estar mais próximos desse estado de poder, não é? E isso nos cria muitas dificuldades, nos cria sofrimentos às vezes. Esse é apenas um pequeno exemplo. Isso assim tudo na nossa vida. Começando também pelos exemplos bons. Nós estamos no curso primário, lá nas séries iniciais, passamos para o ensino médio, depois passamos para o ensino superior e queremos mais, queremos um mestrado, queremos primeiro uma especialização, depois um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doc, um pós-doutorado. E assim nós vamos criando mais necessidades para nós. Então é isso que os espíritos, que Kardec está dizendo ali. Quanto menos necessidades, quanto mais primitivo o espírito, menos necessidades ele tem. Quando nós evoluímos, nós vamos criando para nós, pelo mundo em que vivemos, pela civilização em que vivemos, mais necessidades. Aí ele pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade? E aí o espírito lança uma pergunta: que queres? Como se perguntasse assim: queres voltar ao estágio de infância? Queres voltar ao estado primitivo? É a felicidade do bruto. Como é que o bruto se porta? O bruto, ele age pela força, pelo domínio. Então, a afirmativa dos espíritos é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outro tipo de felicidade. É ser feliz à maneira dos animais. Vejam bem, os animais vivem de que forma? Por automatismo, por instinto. Eles caçam para comer, eles se procriam, procuram a fêmea para procriação e assim sucessivamente. Então, nós, dentro dessa consideração, não é? Nós teríamos uma felicidade como a dos animais, e não é isso que nós queremos para nós. E aí ele continua dizendo: as crianças também são mais felizes do que os homens adultos. A criança vive de que forma? Na fase da ingenuidade. Enquanto o bruto age pela força, não é? Os animais por automatismo, por instinto, a criança por ingenuidade, que é totalmente diferente de estado de pureza. Como tem aquela parte do evangelho que Jesus diz: vinde a mim, as criancinhas, muitos confundem, achando que as crianças são espíritos já puros. Não, ali ele quis comparar, não é? A inocência da criança, a sua condição ainda iniciante, com a nossa caminhada. Pode passar. A 778 vai perguntar: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E o que é retrogradar? É voltar para trás, é retroagir. E os espíritos respondem de novo taxativamente: não. O homem deve progredir incessantemente.
e não pode voltar ao estado de infância. Imaginem vocês, nós no estágio que estamos hoje, já de criaturas inteligentes, civilizadas, buscando a nossa transformação, buscando conhecimento em todas as áreas, de repente voltássemos lá ao estágio de infância. Não teria lógica e não teria cabimento. E aí o Espírito continua dizendo que se nós progredimos é porque essa é a vontade de Deus. E pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. E todos nós estamos incursos na lei de progresso. Ela é uma das leis que rege as nossas existências. Por mais que nós, numa determinada existência, permaneçamos estacionários, a lei do progresso vem e nos empurra para frente num determinado momento. Ninguém fica para sempre numa única condição. Nós vamos nos modificando. Pode passar, Laura. A 779 vai falar da marcha do progresso. A força para progredir. O homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, o homem tem dentro de si, traz de si mesmo a força para progredir, retira de si mesmo essa força para progredir, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Quer dizer, eu aprendo a progredir. E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. O que os espíritos quiseram dizer com esse advérbio naturalmente? Quiseram dizer que o homem se desenvolve através do seu esforço espontaneamente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Ou seja, existem aqueles que cursam mais, que são mais retardatários, que em determinadas encarnações estacionam, no plano espiritual também não fazem o progresso que deveriam, são mais ociosos, e aqueles que buscam incessantemente o seu crescimento, depois que começam a entender a necessidade disso. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aqui nós temos o quê? Todos nós, está dizendo que todos nós temos o germe do progresso. E dizendo mais aqui, que nós nos avançamos, ajudados pelos que já estão mais adiantados, através do contato social. Aqui entra o quê? A lei de sociedade. E nós sabemos que se nós vivêssemos totalmente como ermitões, não é? Ou sozinhos numa ilha deserta, nós não nos desenvolveríamos, porque nós precisamos desse contato com o nosso semelhante para irmos nos provando, irmos adiantando com a ajuda do outro, com os atritos que surgem, com os conselhos, com as tecnologias que a sociedade vai trazendo como um todo. Então, é sempre por meio do contato social que o progresso anda para frente. E tem muita gente que diz que nós progredimos pela dor. Isso não é verdade. A única moeda que existe no universo para o progresso é o amor e não a dor. A dor, na verdade, não faz ninguém progredir. Nós não progredimos através da dor. O que a dor faz em nós? Ela nos acorda para a oportunidade que está surgindo. Mesmo que essa oportunidade seja algo extremamente doloroso, a dor vem nos acordar. Através desse processo doloroso, nós conseguimos, então, nos tornar pessoas melhores. Por quê? Porque vivenciamos aquilo, refletimos naquilo que estamos vivendo e vemos que precisamos de modificações. Pode passar, Laura. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha, nós sabemos que há uma grande diferença, isso se fala sempre dentro das lives, dentro das palestras, onde quer que se esteja no movimento espírita, sobre a diferença que existe entre as nossas duas asas, a asa do saber e a asa moral. Então,
o progresso moral não acompanha o progresso intelectual. Ele é uma consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque no progresso intelectual, quando eu vou me intelectualizando, a minha inteligência vai aumentando e eu vou me intelectualizando, vou aprendendo mais coisas. Isso facilita, por este aprendizado, isso facilita que eu consiga fazer o meu progresso moral, ter um novo entendimento, não é, das coisas. Então, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. E aí vem uma subpergunta, Lauro, 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? De que forma esse progresso da inteligência, esse progresso intelectual, pode nos levar a esse progresso moral? E aí a resposta dos espíritos é fazendo compreensíveis o bem e o mal, fazendo que se compreenda o bem e o mal. A partir do momento que nós compreendemos o bem e o mal, nós temos a condição de escolher, de usar o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas. Mas isso somente depois que nós compreendemos, discernimos o que é o bem e o que é o mal. Então, a partir deste momento que nós podemos escolher, nós já estamos no caminho do progresso moral. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Então, aqui vem aquilo que tanto se fala. Deus não nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós adquirimos junto com a inteligência, conforme a inteligência vai se desenvolvendo o livre-arbítrio pelo nosso esforço, e não por um acréscimo da misericórdia divina que deu para nós o livre-arbítrio. Não, é algo que nós temos que conseguir através nas nossas caminhadas, diferentes caminhadas evolutivas, através do nosso próprio esforço. E aí vem aquele dito de Jesus: a quem mais for dado, mais será pedido. Por quê? Porque o livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais inteligência, quanto mais liberdade de escolha eu tenho, mais responsável eu sou pelos meus atos. Pode passar para B. Aí a 780B. Nesse caso, como se explica que os espíritos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E nós vemos a todo momento, não é? Pessoas extremamente intelectualizadas, pessoas que têm conhecimento de ciência, de tecnologia, de tudo isso que o mundo nos oferece em termos materiais e que são extremamente más, são extremamente perversas. Por que isso? E aí os espíritos vão responder: o progresso completo constitui o objetivo. O que os espíritos querem dizer com progresso completo? É que nós temos que progredir até chegarmos ao estado de espíritos puros, não é que levaremos ainda inúmeras, incontáveis reencarnações. Esse progresso completo constitui o objetivo. O que é o progresso completo? É nós progredirmos em todas as áreas do conhecimento, tanto moralmente quanto intelectualmente. Enquanto nós não tivermos progredido completamente, ou seja, em todas as áreas do conhecimento, nós não chegamos ao objetivo, que é nos tornarmos também espíritos puros. Mas os povos, como os indivíduos, atingem gradualmente, ou seja, os povos, as nações, cada um de nós como indivíduo, não é? Gradualmente, muito devagar, vimos adquirindo, não é? Esse progresso, esses conhecimentos. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Olha, não vamos longe, vamos pegar uma figura bem marcante, sem julgamentos. Vamos pegar Hitler, não é? Era um homem inteligente, não é? Tanto é que usou a sua inteligência para quê? Para fazer uma guerra daquele tamanho que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Usou a sua inteligência da forma mais perversa possível, não é? Então, o fato de nós sermos evoluídos intelectualmente
não significa que moralmente nós estejamos bem, que moralmente nós estejamos desenvolvidos. E quem participa de sessões mediúnicas sabe, seguidamente vem nas sessões mediúnicas esses espíritos inteligentes, cultos, não é? E que, durante a sua existência aqui na Terra, promoveram o mal para si mesmos e para o próximo. E na outra dimensão da vida, como ninguém desencarna e vira santo ou demônio, continua exatamente como estava aqui na Terra, até começar o seu progresso, o seu aprimoramento, não é? Então, chega no outro plano da vida e continua utilizando a sua inteligência para o mal. Não é Devalde que existem esses chefões, não é? Dessas criaturas desencarnadas, chefões que os dirigem, que os hipnotizam, usando a sua inteligência perversamente para o mal, para induzir esses outros que já têm dentro de si o mal a fazerem cada vez mais mal. Aí surgem os processos obsessivos, os processos de fascinação, os processos de possessão. Então, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então, eu já expliquei. Não estando desenvolvido o senso moral, a intelectualidade muitas vezes vai servir, a inteligência vai servir para ações perversas, para crimes, para o mal. O moral, aqui no sentido de valores, não é? E não no sentido de amoral, o ânimo. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Ou seja, o adiantamento moral e a nossa inteligência são duas forças, mas elas vão se equilibrar pouco a pouco, gradativamente, paulatinamente, conforme nós formos evoluindo. E aí nós temos que fazer um link com a questão 365. O que nos diz a questão 365? Diz assim: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Vejam que o livro dos espíritos, neste livro, as perguntas se conectam umas com as outras. Então, vejam a conexão desta pergunta com a pergunta anterior, que seres, povos mais instruídos e os mais pervertidos também. Ele vai dizer: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Ou seja, esses espíritos ainda não estão suficientemente adiantados e acabam também seguindo, não é? Aquilo que espíritos mais imperfeitos lhes assopram. Vamos ver o que diz a 751. A 751 vai nos dizer o seguinte: como se explica que entre alguns povos já adiantados, como perguntou ali, povos mais instruídos, povos adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação, e o infanticídio, assim como muitos outros crimes bárbaros, não deixaram de acontecer só porque nós estamos no século XXI. A todo momento nós estamos convivendo com essas questões de infanticídio, de pais matando os filhos, como nós temos a todo momento nas mídias sociais. Então, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Ou seja, enquanto eu me desenvolvi só intelectualmente, eu não sinto essa necessidade do bem, muitas vezes. Um espírito superior à inteligência pode ser mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe. Pode passar, Laura. Temos, então, a questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? O que ele quer dizer com deter a marcha do progresso?
embaraçar a marcha do progresso, atrapalhar a marcha do progresso. E os espíritos respondem mais uma vez taxativamente não. Mas aí vem uma conjunção adversativa, dizendo que não, mas pode entravá-la algumas vezes. Então, muitas vezes, não é? O homem atrapalha a marcha do progresso. E aí não vamos muito longe. As próprias religiões atrapalham a marcha do progresso. Quantos não são dentro, por exemplo, você citar a Igreja Católica, que é aquela igreja de onde nós, a maior parte de nós viemos, não é? Estivemos lá em nossa infância, nossa adolescência, até na fase adulta, e é a que a gente tem maior conhecimento das suas regras e maneiras de agir. Então, dentro da própria religião, não é? Quantas vezes a gente acaba recebendo conselhos nos sermões dominicais, durante as missas, não é? Que, na verdade, atrapalham o progresso da humanidade, atrapalham o nosso progresso. A ideia de pecado, a ideia de pecado original, essa ideia que nos traz uma série de culpas, não é? Que a Igreja Católica nos traz, nos tornando sempre cheios de culpas, isso tudo atrasa o progresso do indivíduo e do indivíduo vivendo em coletividade, da coletividade. Então, não é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas algumas vezes o homem entrava essa marcha do progresso. Pode passar, Laura. Não há homens que, de boa fé, não, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? E a resposta é: pobres seres que Deus castigará. E aqui nós fazemos um parênteses. Deus não castiga ninguém. Deus oportuniza novos momentos. E a grande oportunidade divina é a reencarnação, quando nós vamos voltar a um novo corpo físico para fazermos novos aprendizados, repararmos nos arrependermos, repararmos os nossos erros e expiarmos também. Então, pobres seres que as leis de Deus, não é Deus que se põe ali, agora vou castigar a Tânia. Como eu disse, Deus não castiga. As leis de Deus, por exemplo, a lei de causa e consequência, elas agem nas nossas vidas inexoravelmente. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. O que é torrente? É um manancial muito forte de água. Então, aquele não é que tenta deter o progresso e fazer com que a humanidade retrograde, ele será arrastado por essa torrente de progresso que não deixa nunca, que nunca para isso é progresso. Vamos dizer assim, usando uma redundância, um pleonasmo, um progresso progressivo, não é? Então, esses seres também sofrerão em si mesmos, não é? As leis naturais divinas. Pode passar, Lauro. Não há homens bem intencionados que entravam no progresso acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não está. E aqui eu volto às religiões. Quantos são os pastores, os padres, os próprios espíritas, não é? Que, por bem intencionados, tem aquelas suas ideias preconcebidas sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, sobre culpas, não é? Sobre purgatório e por aí afora, e que passam essas ideias para os seus tutelados dentro da igreja, dentro da própria doutrina espírita, dentro os pastores também, não é? E pensam que estão fazendo um favor, que estão favorecendo aquela coletividade ao passar esses ensinamentos que muitos deles acreditam como verdadeiro. Eles colocam do ponto de vista em que se colocam. Então, a gente vê muitas vezes também nas sessões mediúnicas padres, freiras, pastores, fim de todas as religiões que vêm nas comunicações mediúnicas como espíritos sofredores e reclamam que eles não sabiam dessas realidades, principalmente mais antigamente, né? Hoje as coisas estão mais abertas, então os próprios padres não estão tão isentos de conhecimento assim como eles às vezes fazem crer.
em relação à doutrina espírita. Então, dessa forma, eles acabam atrasando, com as suas boas intenções, acabam atrasando o progresso e vão se assemelhar a pequenas pedras que, colocadas embaixo do pneu da roda de uma grande viatura, não impedem, a viatura vai passar por cima daquela pedra, não é? E vai continuar andando. Pode passar para 783. 783. Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E essa pergunta segue sempre a marcha progressiva e lenta, quer dizer, progride, mas lentamente a marcha da humanidade. Nós podemos fazer um link com a questão 167. O que diz a questão 167? Só um pouquinho, deixa eu procurar aqui nos meus alfarrábios. A questão 167 está lá na pluralidade das existências e pergunta assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Onde a justiça sem isso? E aí a pergunta 132, da encarnação dos espíritos. 132. Qual o objetivo da encarnação do espírito? Deus lhes impõe a encarnação, e esse impõe também pode ser ressignificado, não é porque Deus não nos impõe nada. A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Então, o que o Espírito responde na 7.3 ao Kardec, 783? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Regular, lento, força das coisas. O que o Espírito quis dizer com força das coisas? Força das coisas está relacionado também às leis naturais divinas. Nós progredimos através dessas leis naturais que regem as nossas vidas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria. E vejam que aqui o Espírito não está dizendo o povo não progride tão apressadamente como deveria. É tão depressa, são coisas difíceis. Apressadamente é um advérbio, não é? Que significa muito rapidamente. E o tão depressa é um advérbio que significa rapidamente, mas não dessa forma. Então, tão depressa quanto deveria. Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E o que é esse abalo físico? É lá quando na questão 737, os espíritos falam para nós da lei de 737, da lei dos flagelos, desculpem, dos flagelos destruidores. 737 pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Isso está dentro da lei de destruição. Então, por que de tempos em tempos tem que haver esses abalos físicos ou morais para transformar a humanidade? Porque a humanidade não está avançando conforme seria necessário. Então, Deus a sujeita. E veja que Deus, que não diz assim, Deus a castiga de tempos em tempos com um abalo físico-moral. Diz que Deus a sujeita, ou seja, Deus a submete de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que transforma. E aí vai responder o Espírito para Kardec. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. É o que está sendo dito aqui, não é? Quando não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, nós achamos terrível essa lei de destruição, né? Como é que Deus permite? Deus permite justamente para que nós avancemos, porque muitas vezes nós estacionamos, nós
paramos na nossa escalada evolutiva como povos, e é preciso que venha, a gente costuma dizer, não é? É preciso que a água venha para que nós aprendamos a nadar, não é? É mais ou menos essa questão. É preciso, então, que soframos abalos físicos, abalos morais, não é? Para vivermos mais rapidamente essa transformação. Pode passar para 784. 784. Bastante grande, vejam, Kardec está afirmando, dizendo, bastante grande a perversidade do homem. Isso ele já falou anteriormente, não é? Quando disse que povos perversos são instruídos. Por que que povos tão perversos, instruídos, praticam o mal, não é? Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, em vez de avançar, ele recua? E o espírito vai responder a Kardec: enganas-te. Ou seja, está enganado Kardec ao dizer que a perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar. Não nos parece, às vezes, nesse mundo que está tão em tantos desequilíbrios que acontecem, nós estamos num momento na nossa pátria, não é? Num momento tão doloroso para a humanidade, de fome, de miséria, de pandemia que ainda não terminou, de um problema político sério, não é? Com várias nuances, e além disso, a disseminação do ódio entre as pessoas. Então, é um momento muito delicado, este que, por exemplo, a nossa pátria brasileira passa nesse momento. Mas, se nós observarmos o conjunto, nós vemos que a humanidade avança sim. Se nós pegarmos a Idade Média, por exemplo, nós vamos ver de lá para cá o avanço que teve. Eu estava relendo o livro Renúncia, que é um dos cinco romances de Emmanuel, lá em 1663, que se passa a história, não é, do Pollux e da Alcione, que é um espírito bastante elevado. A gente vendo como era o Santo Ofício agindo, as crianças que viessem com alguma deficiência física, se viessem cegas ou com algum outro problema que não pudessem ser úteis trabalharem, eram sacrificadas, eram mortas, não é? A maneira como os escravos eram tratados já naquela época, não é? Existia escravidão, não foi só no Brasil, não foi só no Egito, não é? Então, a gente vê que de lá só basta comparar aquele tempo com o tempo de hoje para nós vermos o tamanho do progresso que aconteceu para nós, a humanidade terrena. Então, engana-se, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o mal. Quer dizer, hoje nós não admitiríamos de forma nenhuma que uma criança que nascesse cega ou nascesse sem um pé ou sem um braço, fosse morta, sacrificada, porque não poderia servir a coletividade trabalhando. Então, isto é um progresso do ponto de vista moral que nós temos, e assim em inúmeras outras situações. Por quê? Porque hoje nós compreendemos o que é o mal. E dia a dia vai corrigindo os abusos. Então, a cada dia que passa, por exemplo, hoje nós já temos leis, a lei do idoso que protege o idoso, a lei Maria da Penha que protege as mulheres, já temos medidas protetivas para as mulheres que sofrem assédio moral dos maridos, assédio físico, inclusive dos ex-maridos ou dos maridos mesmo. Nós temos o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que protege as crianças. Isso tudo é um grande avanço. Mas isso não é um avanço. Como não é? Alguns anos atrás, as mulheres sofriam o feminicídio e ninguém ficava nem sabendo, porque elas não tinham a quem recorrer para contar e se queixar ou fazer um boletim, um BO, não é? Daquele fato que ela sofreu. Continuam morrendo mulheres por feminicídio, sem dúvida, não tem dia que não dê na TV, não é? A morte em algum lugar do nosso país, já estou falando só do Brasil, que não tenha ocorrido um feminicídio,
ou que não tenha ocorrido a morte de LGBTQI+, e por aí afora. Mas já é algo assim, ó, que nós, tendo a noção do que seja o bem e o mal, aqueles que estamos já com essa consciência, ficamos chocados com esses casos e não os admitimos mais. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, é o que está acontecendo agora para que um dia, não sei quando, não sei se daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, vai depender do nosso posicionamento como espíritos imortais, não é? Mas o dia que nós vamos passar para mundo de regeneração, quando, não é? Nós compreendermos como humanidade a necessidade do bem e das reformas. De que reformas o Espírito está falando aqui? Das reformas das instituições, não é? Das reformas ou transformações íntimas das criaturas e assim consecutivamente. Então, é preciso que o mal chegue ao excesso. Vai chegar a tal excesso e a gente já está, parece assim, ó, numa panela de pressão que está bufando enquanto cozinha, não é? É essa impressão que a gente tem de uma panela de pressão em ebulição, tal o estágio de maldade que tem na humanidade. Mas também é muito grande o estado de voluntariado, há muitos voluntários. Durante a pandemia, a gente pôde ver assim, ó, muito voluntariado, muita preocupação com os que nada tinham, muita preocupação com aqueles que perderam tudo, que perderam seus familiares, não é? E que estavam sem condições de continuar as suas existências, que perderam seus empregos e não podiam comprar o alimento, não podiam pagar o aluguel. É claro que os perversos continuaram perversos, mas aqueles que já compreendem o mal tiveram uma grande mudança, não é? Se dando conta da necessidade do bem e das reformas. 785, Lauro. Qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Vejam, em todas as obras, especificamente no Evangelho, tem um texto sobre o orgulho e o egoísmo, e no Livro dos Espíritos fala sobre o egoísmo, nas revistas espíritas, enfim. Essas são as duas grandes chagas da humanidade. Ah, mas por que Deus permitiu o orgulho e o egoísmo? Quando nós estávamos lá nos primórdios, como seres primitivos, que estávamos começando a nossa evolução, nós precisávamos do egoísmo para a nossa conservação. Ou seja, nós precisávamos lutar para conseguir o nosso próprio alimento. Não tinha ali um mercado para ir comprar, nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que pescar, nós tínhamos que descobrir uma forma de matar os animais, de pescar um peixe, não é? Então, não tinha anzol, mas eles tinham outros meios, não é? Então, ali o homem vai desenvolvendo a sua inteligência e desenvolve o egoísmo, por quê? Porque ele precisa daquela caça ou daquela pesca para ele comer. Se ele fosse distribuir para todos ali da sua tribo, ninguém estaria satisfeito, saciado. Então, era cada um por si, buscando alimento para si. Depois, quando chegaram, as tribos se condicionaram mais, as pessoas passaram a viver mais juntas como tribo, então começou digamos assim, a se fazer para os outros também essa caça, essa pesca. Mas o grande entrave para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Só que naquele tempo era uma necessidade e ele não chegava em termos exacerbados. Hoje, o orgulho e o egoísmo se transformam nessa chaga, por quê? Porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho são sempre exagerados. Eles não existem apenas para o fim da nossa sobrevivência, e sim para nós nos sentirmos melhor do que os outros, com o nosso orgulho, para nós adquirirmos mais e mais e mais com o nosso egoísmo e assim por diante. Aí o Espírito continua dizendo a Kardec: refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre.
Então, o crescimento intelectual, as descobertas, as tecnologias continuam avançando sempre. Olha, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, nós não tínhamos tomógrafos, não é? Ao tempo de Kardec, século XIX, que não está tão distante de nós assim, eu sou nascida no século XX, naquele tempo a medicina era extremamente atrasada, né? Usavam as sangrias, aí vem Mesmer, não é? Com magnetismo, curando, mas não haviam as medicações, os médicos não tinham instrumentação, não tinham anestesia e nem medicações como nós temos hoje. Por exemplo, a pessoa está numa fase terminal de um câncer, onde sentem dores enormes, tem medicações fortes, que têm efeitos colaterais, sim, mas que aliviam as dores. Então, refiro-me ao progresso moral, pois intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas. Isso é uma verdade, não é? Com o progresso intelectual, com as descobertas, não é? O homem aumenta a sua viciosidade, a sua viciação, não é? E desenvolve o quê? A ambição. Desenvolvida a ambição e o gosto das riquezas, ele quer descobrir mais, ele quer mais pesquisas, ele quer muito mais. E então isso incita o homem a buscar, a fazer as pesquisas, a correr atrás do conhecimento para lhe esclarecer o espírito. E aí Kardec vai dizer, é assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. O que ele quer dizer do próprio mal pode nascer o bem? Ora, não é um mal a busca de riquezas exageradamente, o gosto, a ambição exagerada, mas é por este mal, né, que acaba surgindo o bem. Que bem? O resultado das pesquisas que auxiliam a humanidade a andar para frente, a ter uma qualidade de vida maior, a ter uma vida mais, digamos assim, sem tantas doenças, sem tantas tribulações. Quantas doenças já foram erradicadas, embora, não é, pela ignorância do homem, estejam voltando algumas, como a poliomielite, salmão, poliomielite, salmão, estou pensando em salmão, varicela, varíola e outras, sarampo, era isso que eu queria dizer, porque os pais não estão levando seus filhos para vacinar, indo atrás de ideias absurdas de que a vacina faz mal para a saúde, não é? Assim como muitos não se vacinaram para a gripe e nem para o resultado da pandemia. Por quê? Porque foram atrás de conversas de que essa vacina vai trazer sérios danos à saúde com o correr do tempo. Não sabemos o que virá com o correr do tempo. Sabemos, assim, que pararam de morrer centenas, milhares de pessoas por dia em todo o mundo. E só isso já vale a pena. Então, do bem, não é? O homem pode tirar, do mal, o homem pode fazer com que nasça o bem. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que esse é o último slide. Só me resta agradecer, não é, aos nossos irmãos que ouvem esta live no momento aprazado, agradecer o convite da televisão Revelare e que todos tenhamos um excelente final de ano com Jesus. Tânia, muito obrigado pela sua exposição. Espero poder nos encontrar novamente aí com outro estudo. Já vai pensando em alguma coisa aí que eu vou convidá-la novamente, se você quiser. Com certeza, Laura. Então, já pode ir preparando aí, que semana que vem a gente já volta a conversar, se você... Tá, ok. Pode mandar bala, tá? Pessoal, então, nós temos aqui toda a exposição da Tânia, tratando da lei do progresso. É uma provocação, né? A Tânia já lá no início disse, olha, são 10 leis, né, dentro das leis morais, que nós precisamos conversar muito, debater.
estudar bastante, né, Tânia? Porque quando nós falamos, por exemplo, o que é a definição que a gente pode se dar da moral? A pergunta que Kardec fala é o ato do bem, é o agir, é o proceder no bem, né? Então, quando nós falamos em progresso, e você agora há pouco disse assim, olha, a alma, o espírito não retrograda. E isso combate aquelas ideias, né, Tânia, que a alma, ela era perfeita, por errar ela reencarna sendo punida, a alma, então, de um ser humano reencarna no inseto, no animal. Isso os espíritos vão contar que não, isso é contra a lei do progresso, né, Tânia? Então, é Exatamente. muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer a você, Tânia, por esse encontro. E, pessoal, temos aí esses vídeos. Peço a você, mais uma vez, a vocês, que compartilhem esses vídeos, essa série de vídeos especiais que nós estamos fazendo, pois que vai nos ajudar bastante nesse período de recesso. E a Tânia disse agora, no final, ela trouxe para nós, o mal, ele chegado num estado muito avançado, o espírito se cansa, o ser humano se cansa de sofrer e busca o bem. Então, vamos pensar nesse final de ano, nesse encerramento de 2022, a moderação em tudo. Moderação na alimentação, na bebida, e se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Saúde, paz para todos. Tânia, vou deixar para você fazer as suas considerações. Você foi breve, mas eu queria te ouvir mais um pouquinho. Então, meus irmãos, que nós realmente estudar o livro dos Espíritos é algo assim fantástico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais, que não sabe quase nada, e a cada novo estudo que se faz dessa obra filosófica, a primeira obra de Kardec, em 1857, que na verdade, em 1857, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Depois, em 1858, surge a edição revisada do Livro dos Espíritos e aumentada. Então, estudar o Livro dos Espíritos e as demais obras, aquele livrinho maravilhoso que todos deixam para lá, inclusive nos grupos de estudo, que é O que é o Espiritismo, que vem ali nos trazer, Kardec nos trazer aquelas colocações tão primorosas, com o padre, com o cético, e nos fazendo entender o espiritismo. Então, é fundamental que nós estudemos. E também não esqueçamos que este canal Revelare é um grande divulgador da doutrina espírita, porque tem estudo de todas as obras de Kardec, incluindo a Revista Espírita, e também, agora, por fim, as obras do Paulo Henrique de Figueiredo, que são obras fantásticas, maravilhosas, que nos mostram nuances que às vezes não havíamos percebido, que vem nos trazer o histórico da doutrina espírita, como era o mundo, principalmente na França, ao tempo que Kardec escreveu as obras fundamentais. Que nós estudemos, que nós busquemos nesse momento Jesus, que nunca nos desampara, é o nosso mestre, o nosso amigo, na certeza que mesmo nas dificuldades, nas tribulações, não estamos nunca sozinhos. Muito obrigado a todos, um bom final de ano.